Pronto, professor, você já é o ADM, viu? Ah, Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Ele tá aqui. Deixa eu ver aqui, abrir aqui os arquivos. Professor, a receita que o senhor passou eu não fiz, mas todas as receitas que o senhor tem passado, eu estou anotando todas, para assim que der eu faço todas, aí eu mostro para o senhor. Beleza. O trabalho eu fiz, eu abri aqui o notebook, para justamente ter uma pesquinha aqui, caso eu me esqueça de alguma coisa. Inclusive, eu tenho até Show. Você tem alguma coisa anotada aí para poder me enviar? Tenho. Tá em... Tá como um formato de documento do Word. A pesquisa que eu fiz. Pronto. Tem como tu consegue me enviar pelo WhatsApp? Consigo. Vou só salvar aqui no Google Drive para poder fazer isso. Só um minutinho. Certo. Internet, matemática.
A chuva. Cais. Pesquisado. Meu filho. Coisa, mano. Eu tenho que me pegar esse documento. Está cheio, cheio. Tá, cadê? Cadê, meu Deus do céu? Deixa eu, deixa eu ver por aqui. Entre outros, abrir com compartilhar, sabe?
Pronto, professor, enviei por e-mail do senhor, por WhatsApp do senhor. Obrigado pela paciência. Só tem a gente hoje aqui. Aparentemente, sim. Meu Deus do céu, cadê esse povo? Tem uma moça aqui que tá tentando pra mim. Tá dando certo, acho que é a internet. Complicado. Vamos lá. Sem olhar pro computador, olhando para a câmera, tu consegue, tu consegue me dizer o que seria o molho bechamel? Na verdade, eu preciso que você fale o que é o molho bechamel. É uma espécie de molho branco, né? Só que ele além do molho branco em si, ele seria engrossado com hooks, que é uma mistura de manteiga clarificada com farinha de Essa trigo. mistura, qual é a medida dela? Não me lembro. Tá, pode continuar. Pode continuar. Aí tem duas maneiras de fazer, né? Que no caso pode ser com leite, pode fazer com o hooks frio ou leite quente, ou pode ser com o leite frio e o hooks tem acabado de fazer, o hooks no caso. Aí mexe, no caso com o fouet, depende também do tempo, e tem que ficar de olho também em relação à cor do hooks. Não pode deixar passar do ponto a cor da manteiga, né? Uhum. Se queimar também sai do ponto do molho bechamel. E já o Mirepoix é um boc garmi, né, que é de O quê? aipo, boc garmi.
Não me engano, meu francês é muito bom não, mas é mais ou menos isso. Que é um pouco de alguns legumes, né? No caso, cenoura, aipo e outro, não me lembro qual o outro ingrediente. Cebola. Cebola. Vai cebola também, no molho bechamel também leva cebola também, né? Que tem o nomezinho da cebola, que é em francês, mas é basicamente cebola com cravo, que eu ouvi na pesquisa. Noz moscada. Isso. E aí, Uhum. o molho bechamel tem várias origens, né? Suspeitas. Dentre elas, em homenagem a, se não me engano, um duque da corte francesa, né? Do século XVI, que é o Duque Bechamel. Uhum. E eu também achei curioso também em relação aos dois chefes, né? O que criou o Bechamel e o que criou o Mirepoix. Os dois se chamam Antoine. Uhum. Eles estão em comum os dois, que eu não disse a pesquisa, mas eu pesquisei, procurei pesquisar bem, para já o máximo de dúvidas possível, conhecer o máximo possível das coisas, né? E aí, no caso também eu li as medidas do Mirepoix, se eu não me engano, você pega o carmim e deixa cozinhar por mais ou menos 1h30, 2 horas, para o gosto dos legumes ficarem na água. No caso, se não me engano, são 3 litros ou 4 litros de água que, Bastante água. que serve para fazer o Mirepoix. Já a origem do Mirepoix é também de origem francesa, né? Da cozinha clássica Uhum. francesa. Uhum. E foi criado por esse chefe também, Antoine, só que é outro Antoine. Show. Deixa eu só ver aqui. Vamos aqui ver o que você colocou, tá? Origem é um dos molhos clássicos da culinária francesa. Essa é, sem dúvida, uma das maiores importâncias, uma das mais importantes heranças dessa cozinha, e dessa receita surgiram inúmeras preparações que fazem sucesso no mundo todo, perfeitamente. O que seria da lasanha, dos gratinados, dos soufflés sem um molho branco? Como é popularmente conhecido como bechamel. Existem muitas formas de preparo, mas classicamente falando, ele deve ser composto de alguns ingredientes básicos, como leite, o integral ou desnatado, o hoax, que é a mistura entre partes iguais, tá? Que é tanto para tanto, se é 100 gramas de manteiga, é 100 gramas de farinha. Cebola piquê, cebola bem pequena, cravejada, com 2 cravos, tá? Então, essa cebola, ela vai quase que inteira, tá? A gente pode colocar ela tanto inteira como em pedacinhos. Se eu colocar ela inteira, eu enfio 2 cravos dentro dela, entendeu? Tipo, para segurar as pétalas da Um cebola, né? cravo. Da cebola, isso, tá? Também serve para isso, tá? Please move your Windows. Espera aí, fechar. Tá pedindo para eu fechar aqui minha janela? Deixa eu ver qual é essa janela.
Certo? Então vamos lá. Entretanto, bem classicamente falando, na época de Escoffier, o molho bechamel era de fato um velouté de vitela adicionado de bastante creme de leite. A história do molho bechamel tem várias origens, e é tão certa como a expressão quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Acredita-se, porém, uma hipótese mais remota, a de que seu nome derive da homenagem prestes a Louis de Bechamel, o Marquês Noité, chefe do palácio de Louis. Peraí que tá dando probleminha aqui. Pronto. Tá? A história do molho bechamel tem várias origens e é tão certa como a expressão. Papapá. Bom, vamos lá aqui. Bom, histórias e rumores à parte, graças a Caramé e sua codificação dos molhos bases e da cozinha francesa, hoje temos como consentimento clássico molho. Bechamel de acordo com a receita abaixo, 1 litro de leite, 90 gramas de houx, 90 gramas de houx, então eu colocaria provavelmente 45 gramas de farinha e 45 gramas de manteiga, tá? Uma cebola piquê, 1/4 de chá de noz moscada, de colher de chá de noz moscada, sal e pimenta branca. O molho branco, que é o molho bechamel, esse clássico, a gente consegue realmente fazer o mundo com ele, tá? Então, eu posso bater ervas dentro dele, como espinafre, até raízes como açafrão, né, para estar saborizando esse molho. Assim também, como eu posso colocar queijo, diversos tipos de queijo para fazer molho de 4, 5, 6, quantas quantidades de queijo você quiser, assim também como de um queijo apenas. Eu posso colocar molho de tomate, que faz aqui com molho rosé, então posso criar assim uma infinidade. Ele realmente, para quem gosta de massas, ele é uma base muito magnífica, porque você mantém esse molho, mantém a massa e vai só acrescentando ingredientes dentro desse molho e vai fazendo aí misturas e misturas e misturas, e realmente fica incrível, porque ele é muito equilibrado, ele é muito bem pensado, né? Na minha concepção, é o molho mais fácil de se fazer na cozinha e é um dos melhores molhos que tem, né? É realmente um dos melhores molhos que tem, é o molho bechamel. Ele chegou aqui no Brasil ele chegou aqui no Brasil e já colocaram o nome aí de molho branco. E aí a gente tem aí um molho que passou por algumas modificações, né? Assim, na cozinha em geral, né? Ele passou por algumas modificações. Como, por exemplo, o hoax as pessoas não conhecem, né? Não têm acesso a essa técnica. Então, primeiro eles colocam cebola, aí vão dourar a cebola, aí coloca a farinha, coloca o leite e ainda acrescenta creme de leite, né? Noz moscada não acrescentam, raramente, né? Só quem tem um pouco a mais de conhecimento de cozinha vai querer colocar um toquezinho de noz moscada. Canela combina muito bem, assim, um levezinho toque de canela fica assim maravilhoso. E aí a gente consegue brincar bastante com esse molho. E esse molho também combina muito com carnes. Então, eu quero fazer um molho de frango, né? Fazer um molho bechamel, desfiar frango, ou molho de filé mignon também, com molho filé mignon bem picado, né? A carne trinchada, com molho branco, combina muito bem. Ele serve tanto para fazer massas, como serve para fazer acompanhamentos, né? Uma carne, um molho para acompanhar uma carne, um arroz, um condimento. Tá? Então ele realmente, ele é muito, se você souber trabalhar com ele, você consegue fazer muita coisa, né? O que é que eu gosto muito de fazer com esse molho? Pego o molho branco, acho que eu até passei a receita para vocês. Pego o molho branco, bater com o milho, né? Ele fica com a lata de milho, ele fica espetacular, fenomenal. Eu posso estar usando camarão, frango, qualquer carne branca combina muito, muito, muito bem. Né? Esse molho também é sensacional para fazer um molho toscano, né? Pega uma linguiça toscana, frita ela, doura ela, deixa ela bem, bem picadinha, coloca nesse molho. Dá para acrescentar molho de tomate, dá para acrescentar mostardas. Então, assim, é realmente assim, um absurdo de variedades que eu consigo fazer. Na cozinha, tudo que é branco, a gente consegue saborizar, acrescentar cargas.
E o que é carga? É tudo aquilo que eu adiciono ao meu preparo que não vai alterar a minha textura, certo? Então, o molho branco é um fiel exemplo disso. Eu tenho uma base branca, que é o molho bechamel, e eu posso acrescentar cargas dentro desse molho para estar saborizando. Então, assim, é realmente um mundo, dá, acrescenta shoyu, enfim, não tem nem o que falar desse molho, né? De tantas variações que a gente consegue fazer e de tantos pratos que a gente consegue fazer só brincando de acrescentar coisas dentro dele, tá? Vamos lá para o próximo, né? Hoax frio no leite quente. É uma panela quente, prepare o hoax, 45 de manteiga e 45 de farinha, aquecendo um dos ingredientes até que a farinha comece a ficar ligeiramente amarelada. Em outra panela, aqueça o leite com a cebola piquê e deixe levantar a fervura. Retire a cebola, acrescente o hoax, mexendo com o fouet para dissolver completamente. Acrescente novamente a cebola e o sachê com noz moscada. Deixe reduzir aproximadamente 1 hora. Certo, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de reduzir, aqui a gente já fica complicado numa cozinha, né? Uma cozinha rápida, não dá para a gente trabalhar com essas longas horas de redução, principalmente falando de um molho branco. Eu consigo trabalhar com redução de horas em um vinho, né? Que é um preparo já mais elaborado. Mas a redução do molho branco, a gente já dá uma paradinha por aí, tá? Apesar de ser uma técnica, mas a gente não utiliza tanto ela. Leite frio no hoax quente. Nesse processo, primeiramente em uma panela, leve o leite à fervura com a cebola e o sachê com noz moscadas e desligue o fogo, deixando o leite esfriar, tampando com os ingredientes em infusão. Depois de frio, em uma panela, acrescente a manteiga e a farinha e comece a preparar o hoax. Quando este estiver pronto, coloque a infusão de leite coada numa panela, mexendo rapidamente com o fouet para não empelotar e deixe no fogo por cerca de 20 minutos ou até atingir a espessura desejada. Mirepoix origem é uma combinação de cenoura, alho e salsão, tá? Isso aqui também a gente pode mudar, tá certo? É óbvio que isso aqui é um clássico, mas a gente consegue acrescentar, trazendo os ingredientes, como é que eu posso dizer, acessíveis, como um alho, como uma cebola, o salsão, o coentro, tá? A cenoura, ela sempre vai estar, tá? Ela é um caldo aqui, né? Numa base que ele vai pedir o quê? Ele vai ter o quê? Ele vai ter doce, ele vai ter o doce, ele vai ter o ácido, ele vai ter o amargo, né, com o azedinho, e vai ter o sal, tá certo? Obviamente que tudo em equilíbrio, tá bom? Tudo em equilíbrio. São refogados com manteiga ou azeite de oliva e utilizado como base para caldos, molhos e sopas, tá? Algumas variações incluem bacon magro ou gordo. Acredita-se que essa receita foi criada pelo cozinheiro Lewis Mirepoix no século XVIII. A primeira receita que utiliza o termo foi publicada em 14 no livro La Cuisine, no arte de cozinheiro do autor Antônio. A receita descreve o molho de lama preparado com cenoura, cebola, absorção, vinho, tá? Vinho e manteiga. Algumas vezes o mirepoix é adicionado diretamente ao caldo, às vezes é suavemente frito primeiro, o que faz com que a panela da água dos ingredientes evapore, concentrando melhores sabores, mas não se recomenda dourar o mirepoix. O objetivo é aplicar calor suficiente para aumentar a doçura dos vegetais, mas para não mudar o sabor, fazendo caramelizar. Perfeito, tá? Perfeito, perfeito. Gardênia, boa noite. Gardênia fez o nosso trabalho. Gardênia. Boa noite. Fez. Olá, boa noite. Olá, fez o trabalho. Não estou te escutando. Boa noite. Não estou escutando, Gardênia. Ouvi aí. Como é?
Puxa vida. Peraí. Boa. Certo agora? Melhorou. Boa noite. Boa noite. Não, ainda tá bem falhando. Acho que é a internet que tá ruim. Acho que é a internet, professor, que é ruim, não é certo. Você fez seu trabalho? A internet que tá ruim não dá certo. Ai, meu Deus do céu. Mas não engula o fone não, viu? Oi? Não engula o fone não. Aqui, a internet. Pronto, deixa eu ver aqui. Deve ter caído. Tá? Agora a gente vai passar por um pedacinho de aula aqui, só pra gente... Tá ouvindo, professor, agora? Agora eu tô ouvindo perfeitamente. É a internet que tá horrível aqui. Então, você fez seu trabalho? Sim, eu fiz trabalho, viu? Eu pesquisei Hum. e E cadê ele? é pra falar ou pra enviar para o senhor? É o que para você me enviar e depois você falar. Cadê ele? Ah, vou enviar, viu? Consegue me Eu enviar fiz agora à agora? tarde, às pressas, que eu passei a Ai, semana foi, não ô muito coisa bem. bonita. Eu não estou ouvindo bem, professor. Eu estou para ouvir só. Tá dando para me Tá ver a aula. Eu só não dá dando para vocês ouvir o que o que eu falo. pronto, eu estou ouvindo. Eu quero que você me envie o trabalho, tá? Eu quero que você me envie o trabalho. Tá, vou enviar. Pensa como tá ruim. Vou ficar aguardando, tá? Vai conseguir enviar? Deixa eu na aula, eu te envio, porque tá muito ruim para mim te enviar. A internet tá horrível. Certo? Tá bom. Que hora você vai me Assim que enviar? terminar aqui a aula, eu te envio. Tá bom. Eu consegui pegar a aula agora na metade aí, pronto. Tá. Olha aí, ó. Se eu envio naquele grupo do WhatsApp mesmo, né? Isso. Tu vai conseguir enviar agora? Não, agora eu não vou conseguir, não. Porque a internet tá só misericórdia. É só mexer o telefone de canto aí já era. Pois vamos lá aqui. Tá soltando. Um minutinho.
A gente falou sobre... Peraí. Bora? A gente falou sobre o bechamel, né, e o mirepoix, que são molhos. O bechamel é um molho clássico e o mirepoix, ele é um fundo, né, é um dos fundos mais utilizados. Ele serve tanto para elaboração de molhos, como assim ele também serve para elaboração de cozimentos. Quero fazer uma carne perfeita, então posso cozinhar minha carne nesse molho, né, nesse fundo. E aí ele também, a sua versatilidade é muito grande. Assim também como eu posso usar ele para ser uma base para fazer molhos, sopas, ensopados, consomé e etc. Tá? Eu separei aqui para vocês peraí. Vocês estão conseguindo ver a tela? Consegue Sim, ver? estou. Perfeito. Eu estou conseguindo. Pronto. Para que se tenha uma visão ampla, bom entendimento de nossas raízes e heranças, fator importante ao trabalho de um cozinheiro. Relacionamos abaixo os principais alimentos nativos e produzidos em nosso país, tá? Então, aqui eu tenho uma série de ingredientes que ele tanto serve para consumo através de líquido, através de comidas quentes e doces, e através também de comidas salgadas, sobremesas, caldos, enfim. Vou dar um exemplo. O abacaxi, ele é uma fruta. Essa mesma fruta, a gente não consegue... a gente não deve se limitar apenas ao suco. O abacaxi serve para fazer suco. Mas serve para fazer uma torta, serve para fazer um arroz, serve para fazer uma carne, serve para fazer um peito de um chester, um peru para o dia do Natal, tá? O açaí, eu consumo ele da forma gelada, eu consumo ele com farinha, consumo ele com peixe. O amendoim, eu consumo ele dentro de... Essa semana eu comi um vatapá vegano. Então, no local do camarão, tinha o amendoim para dar textura. Então, eu consigo colocar o amendoim não só para tortas, mas também para fazer um petisco, para fazer um vatapá vegano, vários outros tipos de texturas, tá? Então, aqui, nada que como é que eu posso dizer? Se restringe ao uso que a gente já está habituado a ver, tá certo? Me dê um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui para mostrar. Aqui em minhas mãos eu tenho um ouro. Isso aqui, ó. Vocês conseguem ver? Consegue Conseguiram ver? identificar? Alguém já viu? Não. Não é barata. Alguém já viu? Não. Isso aqui é o famoso, não sei se vocês já ouviram falar. É um perfume isso aqui. É o famoso cumaru. É a baunilha da Amazônia. Isso aqui é impressionante. Então, com isso aqui, é como se eu pudesse... Sabe a noz moscada que você compra e rala? Aqui funciona da mesma forma, sendo que ele é 30 vezes mais aromático. E aqui eu tenho uma coisa mais rara ainda aqui pra gente, que inclusive ele está enrolado.
que é o pichuri. É uma castanha, como se fosse uma castanha, e parece assim um perfume, os dois, tá? Aí, os cheiros, eles são muito próximos, mas um mais forte que o outro. Também é da Amazônia. Então, assim, a gente tem muitos elementos aqui na nossa terra, né, no Brasil, que são magníficos e a gente ainda precisa conhecer muito mais sobre eles. Isso aqui não vem de Fortaleza, nem brincando. Isso aqui eu consegui de uma amazonense que veio dar um curso aqui em Fortaleza. E eu fui, e eu, cara de pau, pedi a ela. E aí ela me deu esses bichinhos aqui, né? Pra que eu pedi, eu não sei. Mas eu pedi porque eu queria usar em alguma coisa. Acabei que eu só usei uma vez, né? Mas assim, o cumaru, a gente faz brigadeiro de cumaru, a gente faz sobremesas, a gente tempera carnes, né? Para dar esses toques aromáticos. Frango, peixe, com muita cautela, porque ele é muito aromático mesmo. Ele rouba o sabor, tá? Então vamos lá. Nativa, né? Que a gente tem de herança aqui, já nasceu junto com a gente. Abacaxi, açaí, amendoim, araçá, bacuri, banana da terra, batata doce, buriti, cacau, né? Uma coisa muito importante sobre o cacau. Na Europa, né? No continente europeu, é onde são produzidos os melhores chocolates do mundo. Do mundo. Mas lá não nasce um pé de cacau. Todo o nosso cacau sai daqui, vai para lá, para eles processarem e transformarem no melhor chocolate do mundo. Por que eles têm o melhor chocolate do mundo? Porque a produção deles é altamente competente. Não tem mão humana, é só máquina. E aí eles conseguem produzir o melhor chocolate do mundo, tá? Castanha do Pará, cupuaçu, erva mate, né? Que também é uma coisa incrível, tá? Feijão de corda, feijão preto, goiaba, graviola, guaraná, guariroba, jenipapo, mamão, mandioca, farinha de mandioca, mangabá, maracujá, milho, pequi, que é uma coisa incrível, é uma raiz também, pequi, certo? Pitanga, pitomba, umbu e urucum, tá? O urucum, depois eu mostro para vocês. Eu acho que eu tenho aqui, mas depois eu mostro. A africana, a banana, jiló, inhame, quiabo, coco, melancia, o dendê, né? Eu acho que a gente deveria usar mais o dendê. Hoje eu usei dendê na cozinha, eu acho ele incrível, né? Assim, o sabor dele é magnífico. Pimenta malagueta, galinha de Angola. Portuguesa, alface, arroz, alho, azeite de oliva, azeitona, chá, carneiro, cabra, couve, coentro, canela, cenoura, cana-de-açúcar, cebola, cebolinha, cravo da Índia, carambola, farinha de trigo, figo, galinha de galinha, laranja, limão, lima, marmelo, manjericão, pimenta do reino, porco, pato, pepino, salsa, tangerina, sal, uva, vaca e vinho, né? Então, são ingredientes que a gente alguns a gente já trabalha, né? Já chegou aqui através da importação, mas aí também através da história, mas alguns a gente usa porque já está incluído no nosso dia a dia, outros a gente desconhece e outros a gente já às vezes nunca provou e já diz que, né, que não gosta. Excluindo os ingredientes nativos, os outros dizem respeito ao povo que trouxe para cá e não à sua origem, tá? Pilares da cozinha, deixa eu ver aqui qual é o próximo slide que a gente vai ver. Pilares da cozinha, gosto, característica gustativa natural do alimento in natura. Exemplo, mastigar um alho cru. Sabor, conseguimos através do preparo do alimento, com a utilização de técnicas adequadas, a obtenção do melhor resultado gustativo. Exemplo, refogar, fritar o alho. Aroma, consequência natural da perfeita execução da etapa acima e da utilização de ervas. Perfume é o realce de um determinado ingrediente, normalmente de um tempero. Esse aqui é um perfume, ervas ou especiarias que dá o nome ao prato. Exemplo, mignon ao alho, né? Montagem do prato, visual, montagem do prato, privilegiando o visual. Então, vamos supor que eu fosse fazer um caldo, um pato, e usasse essa especiaria aqui, que é o cumaru.
Então, se o meu molho tivesse um leve toque de cumaru, eu poderia já dizer que ele é um pato ao molho de cumaru, né? Ele é um perfume, ele traz um perfume para o prato. No dia quando a gente começar nossas aulas, me lembrem de eu levar para vocês uma sementezinha dessa de cumaru, que eu parto ela e cada um usa 1 grama, certo? Eu só tenho um pouco. Vamos lá, aqui tem algumas fotinhas. Deixa eu preparar o próximo slide. Tá. Voltando para o mundo dos peixes, tá? E não se distanciando aí da carne do sol, mas já porque a gente está nesse módulo de peixes. O dessalgue de produtos como charque, carne seca, o bacalhau, que foi aquela aula muito legal que a gente teve, e outros pode ser efetuado tanto em água fervente como em água gelada. Quando o dessalgue for feito em água fervente, é preciso ferver o produto na proporção aproximada de 1 parte para 2 de água, trocando a água após a fervura 2 ou 3 vezes. Quando for utilizado água gelada, observar a mesma proporção do produto e água, neste caso refrigerada até 10 graus. Fazer 2 a 3 trocas ou mais se necessário. Quando a gente fala de bacalhau, eu não acho interessante fazer o dessalgue em água quente. Por quê? Porque eu posso acabar derretendo a gordura do meu peixe, tá? E deixando o meu peixe seco. A gente soube, né, que durante as nossas aulas, que os peixes, eles contêm uma pouca quantidade de gordura, e aí, por muitas vezes, a gente cozinha tanto o nosso peixe, que a gente tem um peixe seco, tá? Esse peixe seco provém desse excesso de cozimento, excesso de calor. Seja ele no cozimento à base de algum caldo, seja ele no cozimento, numa grelha fritando. Então, o bacalhau, eu sempre indico fazer o dessalgo em água gelada. É a melhor forma, tá, de ele não perder a gordura e preservar o sabor. Outra coisa, de quantas horas? Como é que eu faço dessalgue? Coloco o bacalhau numa hora, de 2 em 2 horas eu vou tirando e trocando a água, até ele eliminar o sal. Eu faço aí de 3 a 4 vezes, tá bom? É um processo lento, mas é uma carne magnífica, tá certo? Muita gente consegue fazer, dependendo do bacalhau, com 2 salgas já consegue o resultado que quer, tá bom? Outra coisa, não utilize essa água para nada. Para nada. É extremamente salgada. 1 colher dela é capaz de salgar a comida inteira, tá certo? Então, muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Assar no forno. A seguir são descritos alguns passos importantes para serem seguidos para a obtenção de um melhor resultado neste processo. Iniciar a cocção com o forno a temperatura máxima e ir reduzindo a temperatura aos poucos. Toda vida que eu vou assar alguma coisa em forno, como é que eu faço? Eu coloco o forno na máxima temperatura. Quando eu coloco o produto, o insumo, eu reduzo a temperatura para a temperatura indicada. Por exemplo, quero assar uma picanha, eu coloco o forno lá 300 graus e aí depois eu baixo para 180 assim que eu coloco a picanha, tá certo? Ou uma carne, um peixe, sempre eu faço assim. Porque quando eu abro o meu forno, ele já perde muita temperatura. E aí, quando eu volto a carne, que é uma carne que está com uma temperatura bem mais reduzida, ele diminui mais a temperatura, tá certo? Nunca furar a crosta de um alimento ou deixá-lo queimar. Gente, eu acho terror, eu acho assim um crime quem fura linguiça. Já viu gente furando linguiça? Vão fritar a linguiça, vão assar e pega a película da linguiça e fura, né? O que é que está acontecendo? A gente está tirando toda a umidade da linguiça. Vai ficar a linguiça seca, né? Cuidado, tá?
Sempre molhar o alimento com o fundo, ou seja, o líquido de cocção, para evitar que a carne fique seca. Antes de cortar o alimento, espere que o mesmo descanse um pouco para que o líquido perca a pressão e o alimento se mantenha úmido. Isso aqui é uma regrinha para carne de hambúrguer. Quem gosta de fazer hambúrguer, faz a carne, né, o blend, e aí depois que ele sai da grelha ou da chapa, deixa ele descansando assim 1 minuto, tá? Que ele recupera o líquido dele. Se você pôr ele logo no pão, ou consumir logo, ele não vai ficar tão molhadinho como ele fica depois de descansado. Por isso que os hambúrgueres que chegam para delivery, eles chegam às vezes muito mais suculentos de quando você vai na loja, porque dá tempo do hambúrguer descansar antes de você comer, tá? Observação: quando trabalhamos com massas, como as folhadas, biscoitos, pudins ou similares, devemos verificar a temperatura adequada para cada um deles. Quando o assunto é carne, seja frango, peixe, geralmente o forno tem uma só temperatura para ele. A gente acha 180. Mas alguns produtos, né, da confeitaria, a gente tem que ter um cuidado a mais em relação a isso. Ok? Esse foi só uma parte da nossa aula para eu complementar, tá? O ideal era que todo mundo tivesse já com trabalho para a gente discutir aqui essas ideias, tá bom? Na próxima aula, todo mundo já me enviar no começo da aula essas perguntas respondidas que eu enviei pelo WhatsApp, tá certo? Ok? Pois aí, o Gardênia, não se esquece de me enviar o teu trabalho, tá bom? Por Tá, favor. só terminar a aula eu envio. Pronto. Pois a gente está encerrando agora e Professor, até a próxima semana. Outra coisa, provavelmente as nossas aulas voltem o mais rápido possível, né? Ai, graças a Deus. Tá cada dia mais perto. Em julho, provavelmente volte, em julho, tá bom? Não sei como é que vai ficar, porque parece que houve alteração, mas em julho já volta, tá certo? Então vamos se manter aí dentro de casa, né, pra gente voltar em julho com tudo. Eu não vejo a hora de voltar para aquela cozinha, já tô agoniado dentro de casa. Eu já estou trabalhando. Ah, Eu já voltei a trabalhar, não tem como ficar já voltou a totalmente trabalhar? dentro de casa, não. Pronto. Show. Né? Pois é Mas isso, tá cuidando bom? que dá certo. Quem gosta de confeitaria ou quer entender um pouquinho, Ok. tá? Eu tô vendendo um curso online, que ele Eu custa gosto. R$ 50, e aí a gente produz várias coisas. Bolo de milho fofo, produz canjica, pé de moleque, bolo pamonha, bolo de o que mais? Bolo de fubá cremoso. Menina, é tanta coisa, tá? Quem quiser, só falar comigo. Aí é um curso online, tá? As aulas são top, tá certo? E aí, quem quiser, só falar comigo Depois para eu falo essa contigo. receitinha, que é muito legal. Essa semana eu fiz aqui, né, para gravar o curso, e Ave Maria, ainda tem aqui tanta comida. Bolo de batata doce, bolo de macaxeira, tá bom? Pois um abraço e até. Eu faço sempre bolo de milho fofo. Pronto, show. Tá? Pois um abraço e até a próxima semana. Para você Tá bom? também. Beijo. Ok.